Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você a palavra de Deus para o teu coração nessa manhã de quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Nós já estamos chegando ao final do mês, né? Nós já estamos chegando já no final do mês e somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida e por que não dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Então, de volta, eu quero convidar você a compartilhar essa live, convidar seus amigos, convidar seus parentes para que possa participar e possa ser abençoado. Deus tem uma palavra de esperança para você, tá certo? Então compartilha aí, pegue sua Bíblia. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor hoje no texto de Provérbios 26 e o versículo de número 20, certo? Então convide aí, convide pessoas para estar nos ouvindo, compartilhe com seus amigos. Depois você também pode rever essa mensagem no nosso canal no YouTube. E eu convido você a estar também se inscrevendo, dando seu like, ativando o sininho, porque nós estamos trazendo sempre palavra abençoadora para a sua vida, transmitindo os cultos também através desse canal no YouTube da Igreja Batista Missionária de Salgueiro, tá certo? Provérbios capítulo 26, versículo de número 20. Vamos ler a palavra do Senhor agora para a gente refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem para o nosso coração. Talvez você já tenha aí ouvido essa música e a música indica sobre aquilo que nós queremos falar nessa manhã, né? Diz assim Provérbios 26, 20: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda, diz aqui a palavra do Senhor, né? Provérbios, irmãos, eram conhecimentos empíricos, né? Proveniente de experiência, que levavam as pessoas a escrever verdades que serviam para ser avaliada e colocada em prática no seu dia a dia. Os provérbios, eles eram construídos mediante a observação das situações da vida e dentro desses provérbios indicava o que era melhor e o que era bom, mostrava também o que era ruim, e as pessoas que observassem esses provérbios então poderiam estar produzindo uma vida de sabedoria, construindo uma vida, um caminho melhor para se conduzir. Então, Salomão, ele escreveu muitos provérbios, o homem mais sábio da sua época, segundo as escrituras sagradas. E Salomão, ele é aquele homem que se dava a analisar as situações para conhecer as realidades e trazer uma conclusão sobre a situação, sobre o fato. Então ele escreveu muitos provérbios e uma desses provérbios foi esse que a gente aqui leu, quando ele faz a observação em relação às pessoas que têm problemas de relacionamento, que têm problemas com intrigas, com confusão e com contenda. O que ele observou aqui é que a contenda é como uma fogueira, né? Se não houver lenha, aquela fogueira ela vai então se apagar, o fogo daquela fogueira vai se apagar, né? Então, esse texto ele traz uma aplicação prática para a nossa vida na área de relacionamentos. Relacionamento com o próximo,
né? Relacionamento também com Deus. A gente pode fazer a aplicação dessa verdade de duas maneiras dentro dos relacionamentos, né? Então, primeiro, o relacionamento para com as pessoas. Muitas vezes é aquela que está bem próxima de você, né? Sua esposa, seus filhos, seu pai ou sua mãe. Às vezes são pessoas fora desse relacionamento mais íntimo. São pessoas no trabalho, são pessoas na escola, na faculdade, são vizinhos. E também a gente pode levar também em relação à igreja, certo? Porque aonde houver duas pessoas reunidas, né, ou três, vai haver conflitos. De alguma forma vai surgir alguma contenda, né? E aqui a gente observa que o combustível para a fogueira da contenda, né, pode ser colocado de várias formas. Agora, se esse combustível for retirado, então a fogueira da contenda ela tende a cessar, ok? Isso também traz um princípio que se aplica à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com Deus. E nós queremos falar isso rapidamente nessa manhã. Primeiro, falando de relacionamento conjugal, né? Que combustível tem alimentado o conflito entre você e a sua esposa, você e o seu esposo? Às vezes o combustível é o ressentimento, a murmuração, a amargura, certo? Às vezes pode ser as queixas desenfreadas, né? Então tudo isso são combustível que leva à confusão. Muitas vezes pelo fato das pessoas estar dando ouvidos a palavras negativas ou estar dando ênfase nos pontos negativos da relação, ao invés de estar olhando para os pontos positivos da relação. Muitas vezes trazendo também de volta aquilo que já foi conversado, que já foi entendido, que já foi confessado e perdoado. Muitas vezes essas contendas aumentam por dar ouvidos também a conversas ou a mexericos, digamos assim. Então, traz o combustível para que a contenda se inflame dentro dos relacionamentos. E às vezes, queridos, são setas de Satanás que se lançam na mente do cônjuge para que possa alimentar mais ainda um sentimento de rancor, de ódio e de mágoa, e ali verbaliza-se de uma forma imprudente por causa das emoções que estão desestruturadas. Lembre-se, não havendo lenha, o fogo se apaga, certo? Que resultado se tem quando a lenha ou o fogo da contenda se levanta na vida de um casal, certo? O resultado são os piores possíveis. Então, o sábio que ouve os provérbios é aquele que observa que combustível tem alimentado a contenda e ele então afasta aqueles combustíveis para que, aquilo que alimenta o combustível, para que eles possam encontrar a paz, porque o casal, ele precisa procurar viver em harmonia e essa é a vontade de Deus. Então, marido e mulher precisam descobrir o que realmente tem alimentado a confusão e o conflito dentro de casa, remover aquilo e passar a construir um relacionamento saudável a partir do perdão, a partir da confissão, do perdão e a partir da compreensão. Ok? Assim também é um relacionamento entre pais e filhos. Descubra o que é que tem alimentado o combustível da confusão e você então encontrará a solução pacífica para a sua vida e você terá relacionamentos saudáveis. A palavra de Deus nos orienta lá em Colossenses que nós não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura brotando no nosso coração venha realmente se espalhar,
certo? Porque isso vai trazer uma série de dificuldades para o relacionamento entre fraternal, né? O relacionamento entre irmãos, e isso também poderá estar contaminando toda a comunidade, certo? Porque muitas vezes no alimentar de contenda, outras pessoas que não têm nada a ver com a situação terminam se envolvendo. É importante a gente olhar para isso em todas as situações relacionadas aos relacionamentos interpessoais. Então, entenda, não havendo lenha, o fogo se apaga. E não havendo difamador, cessa a contenda. Então, afaste o difamador, afaste aquele que traz notícias negativas acerca de alguém que lhe feriu, que lhe ofendeu. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, pode ser o seu marido, seu esposo, sua esposa, pode ser um colega de trabalho, pode ser o seu pastor, pode ser também o seu irmão na fé. O importante é a gente atender ao que diz Provérbios: não havendo lenha, o fogo se apaga. E sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a contenda. Observe, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Quando eu estou aconselhando uma pessoa que teve problema de relacionamento com outro e está ressentida, amargurada, eu sempre oriento: procure não saber sobre o que aconteceu por parte de terceiros. Elimine aquelas pessoas que vêm trazer informações acerca daquele que lhe ofendeu, pelo fato de saber que vocês estão realmente brigados. Precisa fazer isso. Eliminar significa fazer com que essa pessoa não venha ter espaço para comentar. Educadamente você pode dizer: olha, eu já conversei, nós já brigamos, já discutimos, já conversamos, já oramos, e agora eu não quero mais saber do que aconteceu no passado. Faça como Deus faz com os nossos pecados. Ele lança no mar do esquecimento, e lá nesse mar está escrito: não pesque, ou seja, não traga de volta. Não havendo contenda, o fogo se apaga. Promova a paz. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração em Cristo Jesus. E a Bíblia também diz lá em Isaías 26, versículo de número 3, que Deus guardará em paz aquele cujo pensamento é firme nele, porque confia no Senhor. Então confia no Senhor, descansa nele, evite contenda, caminhe realmente na paz do Senhor Jesus Cristo, porque não tem coisa melhor do que nós vivermos em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse princípio, ele também se aplica à questão espiritual, agora no nosso relacionamento para com Deus. Eu falei do nosso relacionamento para com o próximo. Agora eu quero falar sobre o nosso relacionamento para com Deus, né? A vida espiritual, ela é representada como um fogo, né? Nós vemos isso desde o princípio lá no Antigo Testamento, quando Deus então, falando a Moisés, ele acende o fogo ali no tabernáculo, e aquele fogo simbolizava a sua presença, e os sacerdotes, eles tinham ali por obrigação e está mantendo aquele fogo aceso. E essa manutenção viria a partir do momento em que eles colocavam a lenha para manter aceso aquele fogo, e todas as manhãs eles tinham que ir lá, tirar a cinza e continuar colocando a lenha para que o fogo não apagasse sobre o altar que representava a presença de Deus. E o princípio espiritual que nós aprendemos aqui também nesse provérbio: sem lenha o fogo se apaga, mostra que quando uma pessoa ela tem uma experiência real com Jesus Cristo, né? É como se esse fogo fosse aceso dentro do seu coração e invadisse assim todos o seu ser. E ali essa pessoa se sente vivificada, né? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 2, versículo de número 1, ele vos vivificou, diz a palavra do Senhor, relacionando-se ao Senhor Jesus Cristo, que acontece quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, arrependidos dos nossos pecados. E a partir daquele momento ele nos traz vida com Deus, e essa vida é representada como
essa dinâmica do fogo dentro de nós. Quando uma pessoa ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse fogo invade o seu coração e ela se sente renovada, ela se sente animada, ela se sente inspirada, ela se sente pronta para qualquer desafio, a ponto de algumas chegar a dizer: não tem quem me tire mais do caminho do Senhor, né? E ali, aquele fogo, aquela dinâmica vai ardendo dentro dela e ela tem prazer na palavra, prazer na oração, prazer em estar na casa do Senhor, prazer em estar com os irmãos, prazer em dar testemunho de Jesus Cristo, de contar o que Jesus Cristo fez na vida dela, o motivo dessa alegria. Então, ela é uma pessoa dinâmica porque esse fogo está queimando dentro dela, queridos. E ela ali, ela se sente capaz de vencer as intrigas, de vencer as barreiras, de vencer os vícios, de vencer todo e qualquer tipo de problema que vem à sua vida. Mas, no entanto, depois de algum tempo, a gente pode perceber que esse fogo se apaga na vida de alguns crentes que começaram com todo esse dinamismo, mas depois eles então esfriam. Jesus fez esse questionamento em relação à frieza, né? Quando ele fala para os discípulos: porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Quando nós experimentamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador pela fé, essa fé nos leva a realmente ver as coisas dessa maneira, como aquela pessoa que experimentou Jesus logo no início, né? Mas com o tempo esse amor ele esfria, e Jesus fala sobre isso lá em Apocalipse, falando à igreja de Éfeso que eles tinham deixado o primeiro amor, né? As primeiras obras. Então, nós podemos perceber que esse fogo, com o passar do tempo, ele termina se apagando. E a pergunta que se faz é: o que aconteceu para que o fogo viesse realmente a se apagar? Há uma advertência também do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 18, se eu não me engano: não apagueis o Espírito, porque o Espírito Santo que vem habitar na nossa vida, ele é representado pelo fogo, né? Então, o que houve? O que faltou? E aí a resposta está no próprio texto que nós acabamos de citar: sem lenha o fogo se apaga, né? Sem alimentar o fogo de Deus na nossa vida, esse dinamismo, esse amor e essa paixão que é natural do novo convertido que experimentou realmente Jesus Cristo no seu coração, ele termina esfriando, né? Se tornando morno, se torna indiferente, e daqui a pouco ele já não sente felicidade em servir ao Senhor, né? Então, o que fazer quando isso acontece na vida de uma pessoa, né? Que combustível ela deve então utilizar que será capaz de manter essa chama acesa no seu coração? Nós queremos dizer que existem algumas práticas ou disciplinas diárias que nós precisamos fazer para que esse fogo possa permanecer aceso. Primeiro, nós precisamos entender que o desejo de Deus é que esse fogo permaneça aceso. O fogo do amor e da paixão pelo Senhor precisa estar aceso o tempo todo. E nós precisamos tomar alguns cuidados para que ele possa se manter aceso. Para se manter aceso, é preciso que a gente venha colocar a lenha, certo? Que a gente conhece como paus, a lenha, né? Nós estamos chegando em junho, que é o período em que na cultura pagã nacional
as pessoas então acendem as fogueiras para estar comemorando um santo católico, certo? Esse é um culto pagão, idólatra, que não é biblicamente aceitado. Mas eu quero usar como referência, né? Eu quero usar como uma ilustração para você entender que quando aquelas fogueiras está queimando a noite toda, de manhã a gente só encontra as cinzas, mas ainda existe algumas brasas nela, certo? Se tirarmos a cinza e colocarmos mais lenha, aquela fogueira, aquele fogo volta a reacender. E é assim que acontece também na vida do cristão, queridos. Para manter o fogo de Deus no coração, é preciso ter algumas práticas diárias, assim como Deus ordenou aos sacerdotes, que pela manhã eles deveriam então tirar a cinza. Primeiro, eles deveriam colocar lenha para manter o fogo aceso a noite inteira, né? E logo ao amanhecer, eles precisavam retirar a cinza para colocar mais lenha, para que o fogo no altar de Deus continuasse aceso, para queimar as ofertas, os sacrifícios que eram oferecidos ali naquele altar. Então, o que é a lenha que mantém o fogo de Deus aceso no coração do cristão? A lenha pode ser a oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. É o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17. Nós vemos que a oração, queridos, é uma comunicação entre duas pessoas, mas não somente duas pessoas que se amam, e essas são você e Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós temos prazer de conversar com Ele, e Deus tem prazer de conversar conosco. Quando nós oramos a Deus, nós estamos demonstrando esse prazer, e Deus, Ele vem com a sua presença santa manifestar a nós de forma em que nós podemos perceber a sua presença, ainda que a gente não possa vê-lo, porque Deus é Espírito, e a Bíblia diz que nós devemos adorá-lo em Espírito e em verdade, e na oração nós também podemos adorá-lo com louvor, com ações de graça, glorificando o seu nome que é santo eternamente. Então, a oração, queridos, é o combustível. Há um livro que eu recomendo muito, que mudou o meu pensamento sobre a oração e ajudou na minha disposição ainda maior de orar. Só para você ter uma ideia, quando eu me converti, o meu pastor foi um homem de oração, né? E ele, no início do ministério lá na nossa cidade, ele orava a manhã inteira na igreja. E eu comecei a ver aquilo, e eu passei também a estar buscando orar mais. E eu passei a orar 2 horas de joelho na presença do Senhor. Hoje, diminui mais, mas eu não consigo orar menos do que 1 hora nas minhas devocionais. Por quê? Porque eu entendi que a oração era importante, e isso é que tem me ajudado e me sustentado nos momentos de crise, de dificuldade, de luta, para manter esta chama acesa. A oração também nos mantém vigilante, porque pela oração, pela comunhão que nós temos com Deus, ela nos torna sensível à vontade de Deus, que se revela nas Escrituras Sagradas. Então, a lenha é a oração, né? Exercite a oração. Tem um livro que me ajudou muito, de Bill Hybels, que tem o título Ocupado Demais para Deixar de Orar, né? Experimente orar, você vai ver como é bom. Fecha a porta do teu quarto, dobra os seus joelhos e fala com Deus em secreto, porque aquele que te vê em secreto vai te responder. Ele promete isso na sua palavra e ele é fiel. O segundo combustível que nós podemos citar aqui como disciplina espiritual para manter o fogo de Deus aceso em nós é o combustível da leitura bíblica, a lenha da leitura bíblica, queridos. O próprio Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque
cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, lá em Mateus 22, 29. Então o exame acurado das Escrituras alimenta a nossa vida espiritual, que nos ajuda a manter a nossa alma alinhada com o Espírito Santo. É a alma que peca, porque a alma ela é influenciada ainda pela velha natureza, que procura voltar ao domínio da vida do crente que serve a Deus e que tem Jesus Cristo no seu coração e a presença do Espírito Santo. Por isso é preciso amar as Escrituras, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras e aplicar os ensinamentos bíblicos que nós recebemos das Escrituras Sagradas, para que a gente possa manter avivado esse amor por Deus, essa paixão pelo Senhor e pela sua obra, né? Nós temos hoje, queridos, uma condição vasta da gente desenvolver o nosso crescimento no conhecimento do Senhor por meio das Escrituras, e há vários incentivos na palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que nos faz prosperar. Esse foi o conselho de Deus para Josué, para que ele pudesse ser próspero na missão de levar o povo a conquistar a terra prometida, né? Não te aparte do livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que te vá bem, diz a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. Para nós mantermos essa chama do amor por Deus aceso, nós precisamos meditar nela, nós precisamos viver a palavra, nós precisamos andar na palavra. Davi tomou essa palavra no seu coração e chegou a dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra nos dá direção, a palavra nos dá, queridos, paz, a palavra cura, restaura, a palavra, queridos, nos dá o conhecimento da vontade de Deus, a palavra nos faz apaixonar-se cada vez mais pelo Senhor, pelo o que Ele fez na nossa vida. A palavra nos santifica, ela então, queridos, nos aperfeiçoa, ela tem uma utilidade prática. Por isso que ela é a nossa regra de fé e de prática, né? Examinai as Escrituras, diz aqui a palavra do Senhor. Davi disse: eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119 é o salmo que exalta a palavra de Deus. São 176 capítulos exaltando a palavra de Deus e aconselhando a andar nela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o crente precisa, além de orar, ele precisa examinar, meditar e refletir nas Escrituras Sagradas. Tira um momento para você estar com Deus, meditando numa porção, ainda que pequena, da Bíblia, tirando as verdades para a sua vida e colocando em prática, fazendo a aplicação. Não leia a palavra pensando em fulano que devia ouvir. Leia a palavra pensando em você e examine-se a si mesmo, né? Examine-se a si mesmo. Faça um autoexame em relação ao texto que você está realmente lendo, e ele vai dizer o que Deus quer que você faça em relação àquilo que você está lendo. Outra coisa que nós podemos citar aqui como combustível para que esse fogo não se apague, além da oração e da palavra, queridos, é a lenha da convivência com os irmãos, né? Da convivência com os crentes, né? Porque um fortalece o outro. Davi disse: quanto aos santos que estão na terra, são eles os notáveis, nele está todo o meu prazer. Davi tinha prazer naqueles que serviam a Deus. Queridos, quando nós passamos a perder a alegria de estar junto com os irmãos da fé, então nós passamos a demonstrar que o fogo está se apagando no nosso coração. Porque quem ama a sua família quer estar junto dela. Eu me alegro muito quando eu estou junto com meus irmãos, quando eu vou a Petrolina, quando a gente se reúne na casa da minha mãe à noite, e ali nós confraternizamos, nós conversamos, nós brincamos, né? E isso renova. Muitas vezes eu estou aqui muito cheio a cabeça com uma série de coisas, e aí eu preciso ir, eu digo: não, eu tenho que viajar, eu tenho que ver minha família, eu tenho que estar junto com meus irmãos. E aí eu vou, e quando eu volto melhor.
Por quê? Porque essa fraternidade nos renova. Imagine a fraternidade espiritual. No momento em que eu e você aceitamos a Cristo, a gente passa a fazer parte da família de Deus. Jesus é o nosso Senhor, Salvador, é o nosso irmão mais velho. Mas nós agora fazemos parte da família de Deus, como Paulo escreveu ali aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Vocês não são mais estrangeiros, mas vocês agora fazem parte da família de Deus. Aleluia! Nós somos filhos de Deus e estar junto com os irmãos nos renova. Me alegro muito quando me encontro com minhas ovelhas e a gente passa a conversar, tá entendendo? Sobre as maravilhas de Deus, nos distrai e ali a gente se anima, né? Nos fortalece. Nossa igreja tem a prática do juntar panela, né? Que era muito motivada pelo casal Mauro e Edmara. E a gente se alegra muito quando está junto com esses irmãos. Isso é renovador. Então, queridos, a lenha da comunhão. Hoje nós estamos um pouco limitados por causa dessa pandemia, mas vai passar. Deus vai mudar essa realidade. Mas nós podemos estar nos unindo por meio da internet. Nós podemos estar confraternizando. Eu louvo a Deus pelos líderes da igreja que têm procurado o meio de estar em contato com os seus liderados através aí das plataformas que dá a possibilidade de estar todos juntos ali compartilhando através do vídeo. Então é importante, queridos, a gente entender que quando nós assim fazemos, nós estamos colocando lenha e esse fogo do amor a Deus, ele não se apaga, né? E o escritor aos Hebreus falou muito acerca disso, né? Que alguns irmãos com os conflitos, com as lutas que enfrentavam e as perseguições naquela época, desanimaram e deixaram o hábito de congregar. E o escritor aos Hebreus diz: não abandoneis a vossa congregação. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Aqueles cristãos que não têm prazer de ir ao culto, de estar na presença de Deus junto com os irmãos, esses começam a se envolver com coisas que não agradam a Deus e a paixão e o amor por Deus vai diminuindo e facilmente eles começam a se envolver com práticas que antes eles faziam, que é condenável aos olhos de Deus. Por quê? Porque o fogo tem se apagado. Ah, querido, eu me entristeço muito quando chega nos domingos que eu vejo irmãos faltosos. Eu tenho uma prática de anotar. Eu fico lá no púlpito, lá, sentado na plataforma durante o culto, e eu olho porque eu conheço cada um deles e eu vou anotando quem faltou. No outro dia, na segunda-feira, eu mando uma mensagem e não senti sua falta no culto. Isso me entristece muito, irmão, porque o domingo é do Senhor e você trabalha a semana inteira para você. Você não pode dar um dia para Deus? Ah, queridos, e às vezes essa pessoa diz: eu amo a Deus. Ela não percebe que o fogo de Deus está se apagando no seu coração, porque falta essa terceira prática, essa lenha no seu coração. Olhe, se você tem sido assim, agora Deus dá a oportunidade, a partir de então, de você desenvolver mais compromisso com Ele, com a sua obra e com a sua casa, de estar mais presente junto com os seus irmãos, de não colocar o seu trabalho, não colocar os seus amigos, não colocar seus parentes em primeiro lugar. Não, entenda que a Bíblia diz, queridos, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é o próximo como a si mesmo. Quando nós amamos a Deus, nós queremos estar com Ele, celebrando, glorificando e bendizendo o nome dEle. Não sozinho, mas junto com os irmãos. Como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem falhado nisso? Coloque lenha. Deus vai te dar a oportunidade de você voltar a cultuar e a congregar com os irmãos. Mas enquanto isso não acontece, não deixe de cultuar a Deus através das lives da igreja. Isso é bom porque alimenta o fogo do Espírito no seu coração. Aleluia, né? E quarta e a última que nós queremos citar aqui como combustível para este fogo dentro de nós é a lenha do testemunho pessoal. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: e sereis minhas testemunhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra.
Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus estava prometendo que esse fogo ia ser aceso no coração dos discípulos e esses discípulos não teriam mais medo. A dinâmica do fogo faria com que ele saísse das quatro paredes e anunciasse desse testemunho da salvação de Deus para aqueles que não conheciam a Jesus, para que viessem então a conhecer. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que Pedro, cheio desse fogo, pregou e quase 3.000 almas se converteram. E a Bíblia diz que esses, então, depois de se converter, eles passaram a ter tudo em comum. A Bíblia diz que eles perseveraram na oração, olha a oração aí de volta, na doutrina dos apóstolos, olha a palavra de Deus aí, na comunhão dos santos, olha o hábito de congregar, mais uma lenha citado aí, e no partir do pão e também nas orações, diz a palavra do Senhor. Então nós vemos, queridos, que aqueles que são cheios de Deus, eles passam então a demonstrar esse dinamismo representado pelo fogo, porque eles colocam lenha todas as manhãs. Louvado seja o nome de Jesus. E esses dão testemunho do Senhor por onde quer que passar, ganham almas para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o crente bem-sucedido, ele vê a oração, a leitura bíblica, a comunhão cristã, o congregar, a convivência com os irmãos, o testemunho pessoal como um privilégio e não como uma obrigação, porque ele tem prazer realmente naquilo, porque esse fogo está aceso, né? Não deixe o fogo de Deus se apagar na sua vida, né? O cristão bem-sucedido, ele sabe que a sua oração ela é ouvida por Deus e é Deus que nos fortalece nos momentos de luta, de tristeza, de aflições e de angústia que esse mundo nos propõe. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo que nós podemos ser encorajados pelo próprio Deus e vencer, porque nele nós somos mais do que vencedor. Jesus ouve a sua oração, queridos. Ele entende que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário, tomando o seu lugar. Que Jesus lhe deu a salvação, que Jesus lhe deu a presença do Espírito Santo, queridos. Ele entende também que aqueles que se dedicam ao Senhor e que demonstram disposição em obedecer às Escrituras sagradas, queridos, eles têm prazer em levar esse conhecimento para outras pessoas. Eles têm prazer em fazer com que as Escrituras sagradas cheguem até outras pessoas para que estas venham também se relacionar com Deus. Os cristãos bem-sucedidos, eles entendem que os demais cristãos não conseguiriam sozinhos. Por isso se reúne, por isso tem prazer de estar na casa do Senhor, né? E diz como Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi não só pedia, mas ele se esforçava para ir à casa do Senhor. Ele buscava todos os meios para não perder um culto, para não deixar de estar envolvido. A casa do Senhor é o lugar de serviço e de adoração a Deus. A casa do Senhor é o lugar de edificar os santos. Deus nos deu dons e talentos para que a gente utilize, para que outros sejam edificados, para que o caráter de Cristo seja construído neles, para que a firmeza na fé, queridos, possa ser alcançado no coração deles e possa também estar alcançando outros. Então, não deixe de congregar como é costume de alguns. O cristão bem-sucedido, queridos, ele permite-se ser realizado em Deus e ele tem prazer em fazer as obras de Deus junto com os irmãos. Ele tem prazer de dar testemunho de Jesus, mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a luz do mundo e quem o segue não vai andar nas trevas do pecado. O cristão bem-sucedido, ele entende que deve contribuir com a obra do Senhor, com seus bens, dízimos e oferta, com seus dons, né? Capacitações espirituais dadas
pelo próprio Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, e talentos naturais, habilidade que você já nasceu com elas. Isso pode ser usado para edificação, fortalecimento e crescimento do reino de Deus. Não enterre seus talentos. O cristão que deixa o fogo se apagar, ele não faz uso dessas coisas que Deus lhe deu para a glória de Deus. Mas ele faz uso para a glória de si mesmo, porque tem voltado para si mesmo. Lembre-se, sem lenha, o fogo se apaga. Não deixe a lenha. Não deixe o fogo se apagar. Coloque a lenha da oração. Tire um tempo para estar com Deus todas as manhãs. Isso é remover as cinzas da lenha que foi queimada durante a noite. Tire um tempo para refletir na palavra de Deus. Isso é colocar a lenha do alimento espiritual, né? Procure estar junto com os irmãos. Separe o tempo de culto da igreja para estar com os irmãos. Interaja. Testemunho de Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Foi o que nós colocamos aqui nessa música, que é muito antiga. Eu a ouvi quando era novo convertido ainda, através de Cícero Nogueira. E achei bem interessante essa música. Ela pode falar o teu coração. Eu quero ter uma palavra de oração. Deus, obrigado por essa manhã, por essa palavra, pelo teu Espírito Santo, pelas vidas que tem nos ouvido. Peço que o teu Espírito Santo possa estar fazendo com que os teus servos possam remover cinza que tem impedido eles de estar, ó Pai, alimentando esse fogo que foi aceso pelo Espírito Santo no dia em que eles entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o fogo não venha se apagar, mas que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa estar sobre o coração desses, sobre sua família. Que o Senhor possa trazer sobre eles novamente o prazer de orar, o prazer da palavra, o prazer de congregar, a disposição de dar testemunho da salvação em Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas. Que eles possam contribuir com seus bens, com seus dons e com seus talentos, para que a igreja do Senhor possa se manter e expandir sobre a terra. No nome de Jesus, abençoa aqueles que têm alimentado, ó Pai, o fogo da contenda e prejudicado seu relacionamento. Que o Senhor possa ter de misericórdia, para que casais possam entrar em harmonia, pai e filhos, também, Senhor da glória, irmãos e irmãs, e também, ó Pai da glória, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdades, que o Senhor possa fazer cessar a contenda e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar essas mentes e esses corações em Cristo, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos agradecer pela sua vida. Eu quero citar aqui o nome de alguns irmãos que estão conosco e, como eu faço sempre, né, agradecendo aqueles que sempre estão conosco, participando também das nossas lives. E eu quero lembrar aqui a vida desses irmãos. A irmã Eline, bem rapidinho aqui, lá em Petrolina, um abraço. A irmã Cleidinha, paz do Senhor. A irmã Euda e também o irmão Charles Mazukiewski, né? A irmã Williane Silva Santana, paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, querido, no nome de Jesus, que possa te fortalecer, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais. Francineide, nossa irmã Francineide também, que está nos assistindo, né? Que Deus abençoe. Ela é amiga de Thaís, da irmã Zípora, um abraço. A irmã Lourdes também, né? Que é amiga da nossa irmã Euda, né? Lá em Olinda, Pernambuco, né? Próximo a Recife. A irmã Sinara Benício, Antônio Vitorino, né? Todos os dias estamos orando. Seu martírio está terminando, viu, Tonho? A Francineide, né? Já falamos aqui. Irmão José, que conserva toda a sua família. Irmã Girlene também, Deus abençoe. A irmã Neide Aparecida, um abraço, Neide Aparecida. Essa música aí eu acho que você gostou, porque
é a sua cara, né? Neide gosta de um forró gospel. Deus abençoe aí a nossa irmã Neide Aparecida, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deixa eu ver quem nós temos mais. Maria Iris, um abraço aí a Maria Iris, né? Deus abençoe também a nossa irmã Maria Iris. Deixa eu ver quem mais nós temos aqui para a gente encerrar. Pronto, queridos. Quem comentou, geralmente a gente fala o nome daqueles que comentaram, certo? Dificilmente a gente fala aqueles que curtiram, mandaram um coraçãozinho, porque são muita gente. A gente tem aqui 126 pessoas que curtiram, que colocaram aqui o coraçãozinho. Rogéria, a irmã Tairine, Jorge, irmão Jorginho, a irmã Silvinha, Josué, Silene, Névia, a Francesca Barro, irmã Francisca, Diácono Davi, a irmã Anaíde, Vilma Lavô, Eva Vilma, Rízia, a irmã Edmara também. Deixa eu ver aqui quem mais. Cacá Crente, né? Nosso irmão Cacá, a irmã Cleidinha também. Tem mais 107 pessoas que não temos tempo para falar. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta. Amanhã o casal Mauro e Edmara vai estar voltando para falar novamente a vocês para a família. E nós estamos pensando uma programação especial para o Dia dos Namorados. Esse ano nós não vamos fazer o jantar dos namorados, como a gente todo ano faz, um marco na nossa igreja, por causa da pandemia, mas teremos uma programação especial aqui na nossa live, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã, no nome de Jesus.